Trabalho de História, a Religião e a Cultura Grega. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Docente, Cristiane Jesus. Discentes, Eduarda Batista, Gabriela Buriti, Yasmin Rocha, Maria Paula Batista, Pedro Henrique Dourado e Tainara Almeida. Curso técnico, Biocombustível. Série, primeiro ano, turma B. A vida na Grécia Antiga. Modos de vida da Grécia Antiga das meninas e meninos. Desde o nascimento já haviam rituais de banho e apresentação à família, sendo que nas famílias mais abastadas havia uma festa, mas somente os meninos eram apresentados, e caso houvesse abandono dos bebês, muitas vezes eles eram adotados. Na infância e adolescência das meninas, as brincadeiras e ensinamentos se relacionavam à sua vida adulta, como cuidar dos filhos, sobre costura, casamento, e algumas da elite estudavam sobre letras, músicas e dança. Os estudos e brincadeiras dos meninos e adolescentes os guiavam a seus objetivos da vida adulta, brincando de luta, caçando, havendo competições e também estudando sobre poesias, filosofias e aprendendo a ler, escrever e falar bem. O casamento era algo bastante diferente para pessoas com mais condições financeiras e as com menos. Nas famílias com mais posses, os pais escolhiam com quem seus filhos e filhas se casariam, sendo que as mulheres se casavam com 15 a 20 anos e os homens com mais de 30, sendo muito mais experientes, já tendo servido ao exército e viravam os tutores de suas esposas. Nas classes mais baixas, a diferença de idade era menor. Normalmente, os homens começavam a trabalhar cedo e se casavam cedo também. O casamento era algo que se esperava que fossem gerados filhos. E se não acontecesse, normalmente a mulher era considerada culpada e o divórcio poderia acontecer. Em caso de viuvez, os homens casavam-se novamente e as mulheres cuidavam dos filhos e algum familiar homem virava tutor. Quando acontecia alguma morte, o sepultamento era algo bastante importante, sendo que as causas de morte mais honrosas eram a morte no parto e a morte em batalhas, sendo também as causas de mortes de atenienses mais jovens. A média de vida não era muita, sendo comum morrer entre 30 e 60 anos. Quando alguém morria, a mulher lavava seu corpo e ele era enterrado ou cremado. A sexualidade grega. A sexualidade é uma noção inventada modernamente e refere-se à maneira como se expressam as relações entre os sexos e os desejos. Pedro Paulo Funari. Amor e sexualidade estão relacionados um ao outro, e não se deve separar esses temas de duas características que não estavam presentes na Grécia Antiga: a herança judaico-cristã e o discurso científico surgido no século XIX d.C. Nesse primeiro aspecto, as relações sexuais estavam relacionadas à culpa e o pecado, desejos, os quais seriam manifestações ligadas ao demônio. No século XIX, a sexualidade passou a ser desconsiderada do reino divino, mas do reino animal, já que os instintos sexuais dos humanos eram similares com os dos outros animais. Para compreender a sexualidade grega, tem que deixar de lado esses dois princípios. Como se sabe, os casamentos eram arranjados, e não por afeto. O conceito de beleza feminina era divergente com o da atualidade. Os gregos buscavam esposas perfeitas, com certa robustez, para que pudesse ter bons partos. A timidez era considerada uma qualidade para a esposa certa. Essa seletividade acontecia na hora de escolher um marido, pois a força era bastante estimada, mais ainda do que a coragem e a posição social. Um fator de destaque nesta sociedade patriarcal era a fragmentação do mundo feminino, que era direcionado às atividades domésticas e à reprodução, e do masculino, que era para a vida na sociedade. Foi nesse contexto que surgiu o amor nobre, que significava amor entre homens. Nobre pelo fato de ser com os homens da elite e porque era embasado nas ideias e no aprendizado.
Esse tipo de relação foi chamada de pederastia, que consistia em o professor ter relações sexuais com os alunos relativamente bem mais novos, e justificavam que era para melhorar a educação dos jovens. Esses homens também mantinham relações com mulheres. Antes do casamento, eles se relacionavam com as hetairas, que eram cortesãs refinadas. Para os gregos, o sexo estava relacionado com a natureza das coisas, forças divinas, e associavam esses assuntos aos deuses. Afrodite era uma dessas divindades, e ela era considerada a deusa do amor, da sedução e da sexualidade. A religião na Grécia Antiga influenciava diretamente o cotidiano das pessoas, pois era da religião que surgiam as culturas, os costumes, os mitos e as tradições. O conceito de religião na Grécia Antiga é diferente do pensamento/costume das religiões hebraico-cristãs. Os gregos não viam Deus como um ser perfeito que não errava. Muito pelo contrário, a única coisa que diferenciava os deuses para o povo grego é que os deuses eram seres imortais. Os deuses podiam ter relações diretas ou indiretas com os seres humanos, ajudando ou atrapalhando a vida de muitos. Poderiam se manifestar através de sonhos ou fenômenos da natureza. Inclusive, acreditava-se que os deuses poderiam ter relações sexuais com seres humanos e sim ter filhos. Esses filhos eram chamados de semideuses. Os gregos cultuavam e adoravam diariamente seus deuses, pelo fato de acreditarem na relação direta que havia com eles. Naquela época, eram considerados dois níveis de cultos, os domésticos e os públicos. Os cultos domésticos eram mais variados, correspondiam aos sentimentos mais íntimos, desenvolvidos-se com mais liberdade. Já os cultos públicos eram estatais, tinham um nítido caráter oficial, representavam o espírito cívico e patriárquico, portanto, evoluíram em suas formas mais lentamente. Naquela época, era normal fazerem estátuas esculpidas no mármore ou fundidas em metal para os seus deuses. Mito. A definição de mito, segundo o Google: relato fantástico de tradição oral protagonizado por seres humanos que encaram as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Lenda. Eles sempre estiveram muito presentes na cultura grega. Representavam histórias, aventuras, narrativas fantásticas que, através da oralidade, eram passadas de geração a geração. Utilizavam dessa ferramenta para explicar a origem da criação do mundo, a origem da vida, entre outras coisas. Atualmente, o estudo dos mitos serve para compreender como os gregos se relacionavam com a natureza, suas ocupações, seus instrumentos, seus costumes e os lugares que frequentavam. Outro fator importante a partir desta compreensão é que podemos refletir no modo de agir, já que as histórias contadas falavam sobre sentimentos, pois os deuses eram semelhantes aos humanos. Um dos mais famosos mitos é o da criação do mundo. Conta que no começo de tudo só havia o caos, e dele saíram Urano, o céu, e Gaia, a terra. E dessa união surgem os titãs. O mais conhecido deles é Cronos, que cortou os testículos de seu pai e assim fecundou a terra. Cronos protagoniza outra narrativa, o mito de Cronos, o deus que devorava seus filhos. O grande titã se alimentava dos próprios filhos, pois existia uma profecia que ele seria morto por um de seus filhos com Reia. A ruína de Cronos chegou, e ele foi morto por Zeus. Além dos deuses, os gregos acreditavam nos heróis, que eram humanos e, posteriormente às suas aventuras e feitos históricos, se imortalizavam, assim se tornando semideuses. Hércules era um desses heróis. Sua história conta que ele realizou 12 trabalhos. Matou o leão de Nemeia, a hidra de Lerna, segurou o mundo nas costas enquanto Atlas colhia maçãs douradas. E esses foram apenas alguns dos trabalhos feitos por Hércules. Os gregos eram politeístas e acreditavam que os deuses habitavam no pico do Monte Olimpo. Dentre eles, Zeus, deus do trovão e das grandes tempestades, era considerado o mais poderoso. Estava ao seu lado os dois irmãos, Poseidon, deus dos mares, e Hades, deus dos mortos que comandava o inferno. Dentre muitos outros deuses que habitavam e que influenciavam nos seus sentimentos, nos seus costumes e até mesmo em viagens. Atena era considerada a deusa da sabedoria.
Hermes, considerado o deus da comunicação e da viagem, e Afrodite, deusa da beleza e do amor. Esses são alguns exemplos de muitos outros deuses que acreditava-se na mitologia grega. As Olimpíadas gregas eram uma série de eventos desportivos que reuniam as cidades-estados da Grécia Antiga. Derivada de festivais realizados em homenagem principalmente ao deus grego Zeus, era também um momento importante na busca pela harmonia entre as cidades-estados. Servia também como um evento de valorização da saúde e do corpo saudável. Ocorriam desde 776 a.C. e eram inspirados na lenda de que Hércules, figura mitológica, plantou uma oliveira como forma de comemorar o sucesso de um dos seus 12 trabalhos. A mesma de onde eram retiradas folhas para a confecção da coroa dos vencedores. Como a oliveira estaria localizada próxima à polis grega de Olímpia, essa foi designada como a sede dos Jogos. Os Jogos Olímpicos eram a mais importante festa pan-helênica. Deles só podiam participar homens livres, falantes da língua grega e em pleno gozo de seus direitos de cidadão. Participavam atletas de naturalidade das várias cidades gregas, mesmo as mais distantes. Após a primeira Olimpíada, ficou acertado que os Jogos seriam realizados a cada 4 anos, durante os meses de julho ou agosto. Na primeira edição dos Jogos havia apenas uma prova, a corrida simples, e a partir do século V a.C., os Jogos consistiam em 10 modalidades: a corrida, o pentatlo, salto, disco, dardo, luta livre, boxe, pancrácio, corrida de bigas e corrida de cavalos. A importância da razão. A transição do pensamento mítico para a filosofia foi algo consideravelmente rápido, tanto que ficou conhecido como o milagre grego. A filosofia surgiu como uma forma de explicar o mundo e o cotidiano de modo lógico e racional, sem muita consideração pelos antigos mitos. Por muito tempo acreditou-se que isso havia surgido de forma abrupta e sem muita explicação. Porém, hoje sabemos que uma série de fatores levou a isso. Motivos como o comércio, as navegações, o surgimento da escrita alfabética, a moeda e a invenção do calendário. Toda a diversidade cultural levou as pessoas a terem a oportunidade de desenvolver uma nova forma de pensar. E com a desconstrução dos mitos, os homens puderam encontrar na razão humana um novo tipo de conhecimento. A filosofia grega é dividida em 3 períodos principais. O pré-socrático, com os filósofos da natureza, conhecidos como Físis. O período socrático, focado nos pensamentos sobre as atividades humanas. E, por último, o período helenístico, com grandes críticos da filosofia clássica grega, sendo o tema principal a ética. Platão. Ele nasceu em Atenas, viveu entre 427 e 347 a.C. Sendo membro de uma família nobre, teve a oportunidade de estudar uma variedade de matérias, como leitura, escrita, música, pintura e poesia. Foi fundador da Academia Platônica, considerada a primeira universidade ocidental. Seu pensamento mais famoso é o de que nossos sentidos nos apresentam um mundo ilusório e só por meio da razão teríamos acesso ao mundo real. Aristóteles. Nascido na Macedônia, viveu entre 384 e 322 a.C. Tinha sólida formação em ciências naturais. Foi com 17 anos que se mudou para Atenas para estudar na Academia de Platão, tornando-se o principal discípulo do mestre. Ele acreditava na experimentação como caminho para o verdadeiro conhecimento. Foi mentor de Alexandre o Grande e fundou sua própria escola, o Liceu. Como filósofos gregos socráticos, temos primeiramente Sócrates, o inaugurador de uma nova fase da filosofia grega. Nasceu em Atenas e viveu entre 470 e 399 a.C. Foi educador e criador da famosa frase "só sei que nada sei". O seu método mais conhecido de filosofar era através de perguntas incansáveis que fazia aos seus discípulos. Sócrates foi condenado à morte acusado de incitar ideias erradas aos jovens da sua época. Tales de Mileto. Nascido no lugar que hoje é conhecido como a Turquia, na época era uma colônia grega, foi ele que observou a influência das condições de tempo nas colheitas, e foi o primeiro do Ocidente a prever um eclipse total do Sol. Também fundou a primeira e mais importante escola de conhecimento grega, a Escola de Tales, como também dividiu o ano em 365 dias. Tales viveu entre 624 e 558 a.C. Pitágoras. Ele viveu entre 582 e 497 a.C.
Nascido na ilha de Samos, no mar Egeu, na Grécia, e chegou até mesmo a estudar na escola de Mileto. Ele foi um matemático brilhante, foi o criador do famoso Teorema de Pitágoras. Hecateu de Mileto. Viveu entre 546 e 476 a.C. Foi geógrafo, historiador e viajante grego. Era de família aristocrática e desenhou um mapa do mundo, o qual dividiu em metade norte e metade sul, tendo como divisória a linha leste-oeste do mar Mediterrâneo e as montanhas do Cáucaso. O teatro grego teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 a.C. E surgiu a partir das celebrações realizadas principalmente para o deus Dionísio. Inúmeros festivais de teatro fizeram parte da Grécia Antiga e eram apresentados durante o dia todo e muitos duravam vários dias. Faziam parte do teatro grego espetáculos de mímica, dança, música e recitações de poesias. As peças, fossem tragédias, sátiras ou comédias, eram sempre encenadas por homens, mesmo quando haviam personagens femininas. Além disso, uma das características centrais da atuação no teatro grego era o uso de máscaras, cunhadas de acordo com o drama representado, seja ela tristeza, alegria, horror e etc. Arquitetura na Grécia Antiga. A arquitetura grega desenvolveu-se a partir do século VIII a.C. Ela é vista principalmente em templos construídos para celebrações públicas e adorações aos deuses. Suas principais características são a simetria, monumentalidade e presença das colunas e pórticos. As principais manifestações da arquitetura grega foram registradas tanto na área da Grécia continental quanto nas colônias nas ilhas do Mar Egeu e na Ásia Menor. Durante o período arcaico, houve uma visível influência dos padrões estéticos egípcios. Depois disso, outras vertentes artísticas foram desenvolvidas em decorrência das civilizações que habitaram seu território, como os minoicos. A arquitetura grega antiga é, justamente, um retrato das sociedades mais ricas, culturalmente, do mundo antigo. Suas principais construções eram uma homenagem às divindades, mas também fruto dessa busca do homem pela superação. A inferioridade diante do mundo superior e dos seres místicos ficava implícita nas características estéticas das edificações da arquitetura grega, como as proporções estruturais. Uma das manifestações arquitetônicas que expressam a perfeição métrica e exuberância eram os templos gregos. Os templos eram construídos com a finalidade dos cidadãos gregos vivenciarem várias celebrações coletivas, como os eventos esportivos, os cultos aos deuses gregos, os acontecimentos civis e etc. Inclusive, muitos templos gregos foram erguidos em homenagem a uma das divindades da Grécia Antiga. Logo, mais uma motivação cultural para que os arquitetos gregos não medissem esforços para articular cálculos, proporções e perspectivas matematicamente perfeitas a fim de obter a beleza e a grandiosidade das obras. Um exemplo nítido dessas características da arquitetura grega foi o Templo de Zeus Olímpico. Como o próprio nome já sugere, esse templo foi erguido em homenagem ao deus Zeus. Outro destaque arquitetônico foi o Templo de Atena, erguido em homenagem à deusa grega Atena, no Acrópole da cidade de Atenas, por volta de 427 a.C. Características da arquitetura grega antiga. Os projetos arquitetônicos da arquitetura grega eram baseados na matemática, pois os primeiros a usar cálculos precisos para determinar dimensões e outras características das edificações foram os gregos. Os helenos usavam um sistema de ordem para encontrar as proporções ideais, e essas ordens eram baseadas no diâmetro de uma coluna e em outros elementos derivados dessa medida. As colunas eram divididas em 3 diferentes ordens características, dórica, jônica e coríntia, e subdivididas em 3 partes, base, fuste e capitel. Já as fachadas, como um todo, seguiam a regra embasamento mais coluna mais entablamento, sendo o último composto de arquitrave, friso e cornija. Esse esquema codificado de peças serviu de base para os gregos alcançarem a simetria e a harmonia tão almejados. Outra característica importante da arquitetura grega antiga é a ausência de argamassa. Os helenos erguiam suas colunas com peças de pedra e grampos de ferro. Todas as peças sofriam com o esforço da compressão. Qualquer junta ou encaixe existente na arquitetura grega era perfeito. Foi essa engenharia espetacular que inspirou o desenvolvimento de outras arquiteturas desde o período clássico à atualidade.